Parte 3. A Ágora dos Caos. A notícia do Cal que renascera das cinzas de Drogo chegou a Vaes Dothrak antes dele. Sussurrada pelos ventos das planícies, carregada por comerciantes apavorados e por guerreiros que haviam jurado lealdade ao jovem de cabelos de prata e olhos de fogo violeta. A cidade sagrada, onde a lâmina era supostamente embainhada e os cais mantinham uma paz precária sob o olhar das antigas deusas esposas, preparava-se para um terremoto com forma de homem. Rhaego não chegou como um peregrino. Chegou como um furacão. Seu Calazar, agora inchado para quase 20.000 cavaleiros após absorver os sobreviventes leais de Esh e de outras escaramuças menores, moveu-se como uma mancha escura e viva sobre a grama dourada. Eles não cantavam canções de travessia, marchavam em silêncio, sob ordens, o único som sendo o trovão abafado de milhares de cascos e o estalido dos estandartes. Seu estandarte pessoal, criado por Daenerys, tremulava no ar. Um dragão de 3 cabeças, vermelho sangue, sobre um campo de grama dourada, cercado por um sol e uma lua entrelaçados, o símbolo de Drogo e Daenerys fundidos em um. Daenerys observava a cidade sagrada ao longe, sua expressão grave. Vaes Dothrak nunca foi governada, meu filho, ela lhe disse, montando ao seu lado. É um lugar de consenso, de tradição. Quebrar suas leis é quebrar o coração Dothrak. O coração Dothrak bate pela força, mãe, Rhaego respondeu, sua voz mais profunda do que ela se lembrava. Meu pai era o mais forte, e eles o seguiram. Eles seguem força. Hoje, farei essa força ser lei. Ele entrou na cidade não pelo portão leste, ou dos mercadores, mas por uma brecha na cerca de pedra simbólica que cercava o imenso assentamento, um ato calculado de desrespeito. Seu Calazar fluía atrás dele, enchendo as largas ruas de terra batida, seu mar de guerreiros, fazendo os habitantes nativos e os membros de outros Calazares menores recuarem com medo. Ele dirigiu-se direto para o coração de Vaes Dothrak, a Ágora dos Caos, um imenso espaço circular onde os líderes se reuniam sob o do céu. 3 grandes cais estavam presentes. Khal Morgo, velho e astuto, com um Calazar de 5.000. Khal Rhaezo, um nome que fez Rhaego sorrir sem humor, jovem e impetuoso. E Khal Aro, silencioso e letal, cuja lealdade era tão volátil quanto o vento. Eles e seus capitães formavam um semicírculo hostil quando Rhaego desmontou de seu garanhão branco, seu passo ecoando no silêncio repentino. Você viola a paz sagrada, filho de Drogo, rosnou Khal Morgo, sua voz um som de pedra se arrastando. Nenhuma lâmina pode ser desembainhada aqui. Nenhum Calazar pode dominar este lugar. Rhaego parou a alguns metros deles, desarmado. Suas Khaleesi, Zoren, Lena, Serala, Mesara, Kalana, Lysara, Bela e a Nova, Elara, formaram uma fileira atrás dele, um conselho silencioso de alianças e conquistas. Daenerys permaneceu um pouco atrás, um espectro de autoridade em seda e determinação. Eu não vim para desembainhar uma lâmina, declarou Rhaego, sua voz projetando-se para que todos na praça ouvissem. Vim para mostrar que ela não é necessária. Olhem para mim. Sou o sangue de Drogo, o Cavaleiro da Lua. Sou o sangue de Daenerys nascida da tormenta, a mãe de dragões. Os Calazares que não seguem minha liderança estão fragmentados, fracos. Vivem de saquear vilas de homens-ovelha enquanto o mundo lá fora cresce gordo e lento. Ele apontou para o norte, na direção do Mar Estreito. Há um trono roubado, feito de 1000 espadas, que me pertence por direito. E quando eu cruzar o mar para tomá-lo, os Dothrak estarão ao meu lado. Não como mercenários ou saqueadores, mas como a ponta de lança do maior exército que esse mundo já viu. Mas para isso, não podemos ser dezenas de Calazares. Devemos ser um povo. Um exército. Um Khal. Khal Rhaezo deu um passo à frente, seu rosto contorcido pelo desdém. Um Khal. Você. Um garoto criado por uma mulher de pele clara. O mar de grama não se une por palavras bonitas. Une-se por força. Prove que é mais forte do que todos nós juntos. Era o desafio que Rhaego esperava. Ele não olhou para os outros cais.
Olhou para a multidão de guerreiros de todos os clãs, que lotavam as bordas da praça, seus rostos uma mistura de curiosidade, ceticismo e um desejo ancestral por um líder verdadeiro. A força não é apenas sobre quem pode empunhar o araque mais rápido, Raego disse, e então, num movimento que fez a multidão recuar em um suspiro coletivo, ele deu as costas aos cais. Ele caminhou em direção ao gigantesco ossário de dragão no centro da praça, um arco feito das vértebras de uma besta antiga, maior que qualquer edifício. Era o símbolo mais sagrado de Vaes Dothrak. A força é sobre quem tem o direito, ele continuou, sua voz agora um rugido. E meu direito está escrito no meu sangue e forjado na minha conquista. Eu não preciso lutar contra vocês um a um. Eu desafio a própria ideia de vocês. A partir de hoje, Vaes Dothrak não é mais um local de paz para cais fracos se esconderem. É a minha capital. A base de onde o povo Dothrak renascerá como uma só lança. Ele virou-se de volta, seus olhos violeta incandescentes. Ajoelhem-se. Jurem lealdade a mim, e suas hordas permanecerão sob seu comando, mas marcharão sob o meu estandarte. Serão ricos além dos sonhos com o saque de Westeros. Recusem. Ele fez uma pausa dramática, e foi Daenerys quem completou o silêncio, avançando para ficar ao lado do filho, sua presença impondo um respeito ancestral. Recusem, ela disse, sua voz melodiosa mas carregada de ferro, e serão lembrados como os últimos cais que tentaram parar o primeiro cal dos caos. A história os engolirá. Foi um golpe de teatro magistral, uma combinação de audácia pura, legitimidade herdada e uma visão grandiosa que falava ao orgulho e à ganância de todo guerreiro presente. Khal Aro foi o primeiro. O homem silencioso estudou Raego, depois estudou o imenso Khalazar que enchia as ruas, a disciplina férrea em seus rostos. Ele viu o futuro, e não havia lugar para ele como um pequeno Khal nesse futuro. Sem uma palavra, ele desembainhou seu araque, inclinou a lâmina em sinal de respeito, e ajoelhou-se. Foi como quebrar uma represa. Guerreiros do Khalazar de Morgo e Raezo, atraídos pela promessa de glória e pilhagem, começaram a se ajoelhar também, um por um, depois em grupos. A pressão era visível nos velhos cais. Khal Morgo soltou um profundo suspiro de derrota, seus ombros curvando-se sob o peso da inevitabilidade. Ele ajoelhou-se, seu araque cravado na terra diante dele. Só restava Khal Raezo, vermelho de raiva e humilhação. Traidores! Covardes! Ele gritou, puxando sua arma. Mas antes que pudesse dar um passo em direção a Raego, 3 flechas vindas de diferentes direções, de arqueiros leais a Raego posicionados nos telhados, o atingiram no peito. Ele caiu, morto antes de tocar o chão, um exemplo brutal da nova ordem. No silêncio mortal que se seguiu, Raego caminhou até o centro da Ágora. Ele ergueu os braços. Ouçam-me, povo Dothrak. A partir deste dia, não há mais cais separados. Há apenas um Khalazar. O grande Khalazar. E eu, Raego, filho de Drogo e de Daenerys, sou o seu Khal. O Khal Raghat. O Khal dos Caos. O rugido surgiu, não apenas de seu próprio povo, mas de milhares de outras vozes, unindo-se em um só grito de adoração e terror. O som foi avassalador, abalando as fundações de Vaes Dothrak. Raego venceu. Sem um único combate singular, ele conquistou a cidade sagrada e unificou as hordas. Naquela noite, as fogueiras em Vaes Dothrak queimaram mais altas do que nunca. A cidade tornou-se um vasto acampamento militar. As antigas tradições de paz foram revogadas por um decreto do novo Khal dos Caos. A Ágora tornou-se seu local de reunião. As estátuas das antigas deusas esposas olhavam, impassíveis, enquanto a nova capital de um império em nascimento fervilhava de atividade. Ferreiros trabalhando dia e noite, cavalos sendo treinados, suprimentos sendo organizados. Em sua nova tenda, uma estrutura colossal erguida no local mais alto da cidade, Raego observava o império que agora comandava. Daenerys aproximou-se. Você os uniu, ela disse, uma maravilha genuína em sua voz. Fez o que nem Aegon, o conquistador, conseguiu. Raego não sorriu. A responsabilidade pesava sobre ele como uma armadura. Uniu-os com promessas de sangue e ouro, mãe.
Agora, preciso cumprir essa promessa. Westeros espera. Ele era o Khal dos Caos. Senhor de Vaes Dothrak. Comandante do grande Calazar. O próximo passo, ele sabia, era o mais perigoso. Atravessar o mar e enfrentar os dragões de pedra e os reis de ferro do ocidente. Mas naquela noite, sob um céu salpicado de estrelas, Rhaego Targaryen sentiu, pela primeira vez, que seu destino não era apenas reivindicado. Estava ao seu alcance. A conquista do Mar de Grama terminara. A conquista do mundo estava prestes a começar.